Olá, hoje é sexta-feira, dia da resenha do Mundo Político, e você vai ver o que foi destaque no noticiário durante a semana. Tivemos mais uma farta movimentação eleitoral, pesquisas novas da consultoria Quest para presidente e governador, articulações partidárias da esquerda à direita, desembarques de alianças, construção de federações e mais um possível candidato na corrida ao Planalto. No estado, segue a queda de braço entre o governador Romeu Zema e servidores. As principais categorias do estado rejeitam o projeto de aumento enviado à Assembleia. O governador Romeu Zema diz que veta qualquer mudança no texto. O Congresso e o Planalto em meio à janela partidária e à crise dos combustíveis. Estão comigo os companheiros jornalistas Marco Antônio Soalheiro. Ei, Marco. Olá, Vivi, um prazer estarmos juntos. E Heitor Peixoto. Oi, Heitor. Oi, Vivi. Oi, Marco. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, vamos começar por Minas. O governo ofereceu uma recomposição de 10,06% para os servidores. A proposta foi repudiada esta semana pelas principais categorias do estado. E teve uma reunião também essa semana da Comissão de Segurança Pública, que ouviu os servidores das polícias. Segue o impasse, hein, Marco Antônio? Pois é, Vivi e Heitor. A semana foi de movimentos que intensificaram o impasse nas duas pontas. A Comissão de Segurança Pública promoveu essa audiência com a presença dos secretários de Estado de Fazenda e Planejamento. Foi marcada por várias denúncias de sucateamento de estruturas de delegacias e presídios no interior. Representantes da categoria reafirmaram que não aceitam a proposta defendida pelo governo de recomposição salarial, que seria de 10,06% retroativo a janeiro de 2022, mais 4 parcelas anuais do auxílio fardamento. Reiteraram que pretendem fazer uma nova manifestação na próxima segunda-feira, dia 21. E na outra ponta, o governador do estado, Romeu Zema, chegou a ameaçar cortar o ponto de servidores que participarem da manifestação em horário de trabalho, e o Tribunal de Justiça autorizou o estado a fazer uso da Força Nacional de Segurança para desobstruir vias e coibir a explosão de bombas caso seja necessário. Lideranças da categoria, tanto sindicais quanto parlamentares, reagiram afirmando que não serão intimidados por ameaças. Pois é, o PL da recomposição geral, não é como está sendo chamado, já começa a tramitar na Assembleia. O governador, como eu mencionei no início, diz que vai vetar se houver mudança no texto. Só que já tem deputado anunciando pelas redes sociais que apresentou emendas. É isso, Marco Antônio? É isso. O deputado Mauro Tramonte, por exemplo, ele anunciou que está apresentando uma emenda para que todos os policiais do estado, militares, civis, polícia penal e também os bombeiros, tenham direito a uma ajuda de custo de alimentação, como já existe para outros servidores. Enquanto o impasse permanece, os representantes das categorias garantem que o trabalho vai continuar dentro do que eles chamam de estrita legalidade, ou seja, em um ritmo aí reduzido, sem que os servidores façam qualquer tipo de sacrifício ou aceitem participar de operações sem condições estruturais adequadas. E mais Marco e Vivi, desculpa interromper, Vivi. Não, imagina. É que a gente teve não interrompe nada, Heitor. A gente teve testemunhos aí nessa audiência, né, que o Marco estava comentando, que a gente teve na Assembleia. E o que ficou muito claro ali, Vivi e Marco, é assim, algumas delegacias, especialmente, numa situação de quase abandono. A gente teve um exemplo que foi mostrado aí, no dia de uma delegacia que a última intervenção, a última obra foi feita em 1978, né? Muita infiltração, mobiliário todo, um tumulto, né? Tudo meio que improvisado, né? Nas estruturas das delegacias. E foi interessante observar a fala da deputada delegada Sheila, ela contando, né, o testemunho pessoal de que quando ela era delegada, várias vezes ela já teve que tirar dinheiro do bolso para comprar pneu para viatura,
peça para viatura, papel, toner para impressão de ocorrência. Ela até comentou, ou eu compro toner para imprimir ocorrência ou eu fecho a delegacia. Então, o que eles estão chamando isso de estrita legalidade? Eles não aceitam mais desempenhar as suas tarefas nessas condições de falta de aparato, de falta de equipamento. Tem policiais que usam o próprio pacote de dados de internet para transmitir ocorrências, situações em que os policiais não têm a supremacia da força diante de uma ocorrência, como é o caso aí de enfrentamento a quadrilhas de estouro a caixas eletrônicos. Então, tudo isso eles estão prometendo resistir, não atuar nesse tipo de situação, de circunstância. Agora, Heitor Marco, ontem o governador deu uma entrevista na Rádio Itatiaia e declarou, fez um comentário sobre a manifestação das forças de segurança, tem uma marcada para o dia 21, né? Teve outra há poucos dias. Ele disse o seguinte: geralmente, aspas, tá? Geralmente, quem trabalha como eu só terá tempo no fim de semana. Me parece que tem tido manifestação de quem não trabalha. É algo questionável. Segunda-feira tem, então, como eu disse, mais uma manifestação marcada. No mundo político, conversou comigo essa semana o deputado federal subtenente Gonzaga, que está entre as lideranças parlamentares das forças de segurança. Olha só o que ele diz no final da entrevista. A agenda vai continuar, a queda de braço vai continuar, não será o resultado da negociação, da recomposição da inflação, que vai nos levar a paralisar. A sociedade vai esperar de nós, pode esperar de nós, a manutenção desse processo de reivindicação. Como os militares não podem sindicalizar, e também o Supremo definiu que os policiais civis também não podem fazer greve, se nós não podemos fazer greve, e nós não estamos de greve, nós temos que usar desses instrumentos, que são atos públicos, que, de alguma forma, ou de várias as formas, ou de todas as formas, incomoda a população, porque nós temos que fazer em local público. Nós não temos como fazer um ato público dentro do Mineirão. Isso não é ato público, isso é show, é falar para nós mesmos, né? Então, o ato público, ele vai incomodar a população. Então, independentemente do local, se na cidade administrativa, se no centro, se na Praça da Assembleia, na Praça da Liberdade, nós vamos continuar com nossos atos, porque é o único instrumento que nós temos de demonstrar para a sociedade que há um problema, que o governo precisa de resolver. Então, a queda de braço não termina, os atos vão continuar. Então, Heitor, além dessa situação com as forças de segurança, nós temos também a mobilização dos professores, do pessoal da educação que está em greve, não é? Eles se reuniram em frente à Assembleia essa semana. Em que pé está a posição da categoria, que é a maior do estado, né? Tem alguma novidade? É importante mencionar que a categoria estava impedida judicialmente de continuar a greve. Pois é, Vivi, era esperada, né, para quinta-feira dessa semana a segunda reunião de mediação lá com o Tribunal de Justiça, né, entre a categoria e o governo do estado. Na noite de quarta-feira, o Sindjut foi comunicado de que a audiência estava remarcada para segunda-feira, dia 21. A categoria ela não abre mão de receber o piso nacional da educação, que foi recentemente reajustado aí pelo governo federal em 33,24%. Alegam, inclusive, que o governo do estado tem caixa no Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, para fazer esse pagamento do piso da categoria. O executivo, por sua vez, ele mantém a proposta, né, de 10,06%, que foi a inflação oficial do país no ano passado, é o mesmo reajuste que está oferecendo para todas as categorias do estado, com a diferença de que para a educação seria retroativo a janeiro, como para a saúde e para a segurança pública também essa situação. A estratégia do movimento, Vivian, é manter essa mobilização, recorrer dessa decisão, dessa suspensão lá no Tribunal de Justiça. Eles apostam em sucesso nessa mediação junto ao tribunal e vão manter, então, a mobilização. Fizeram atos, inclusive na quinta-feira, lá na cidade administrativa, né, reivindicando esse piso nacional, e estão com uma nova assembleia marcada para quarta-feira, dia 23, onde eles vão aí avaliar os rumos do movimento. Agora, Marco Antônio, claro, tem muita gente fazendo cálculo político desse embate, né? O que estão dizendo dos custos eleitorais para o governador, de toda essa movimentação dos servidores. Vamos
ser honestos, especialmente das forças de segurança, não é? Mas só lembrando, né, que as forças de segurança, o que elas estão reivindicando, Vivian, é o cumprimento de uma ata que foi assinada com o governo do estado lá em 2019, que prometia um reajuste de 37% escalonado em 3 parcelas, com as correções hoje seria até um pouco mais de 37%. Né? Foi dada só uma primeira parcela de 13% e ficaram pendentes outras 2 parcelas de 12% que as forças reivindicam. O fato é que são 2 categorias, né? Segurança e educação, bastante numerosas, com bastante capilaridade por todo o estado, e o potencial é realmente de causar danos a uma campanha do governador pela sua reeleição, ter insatisfações generalizadas nessas categorias que pudessem reverberar. Por outro lado, pode estar havendo um cálculo da parte do governador de que o funcionalismo público, de uma forma geral, passa uma certa imagem para a sociedade, distorcida, é verdade, mas de eventualmente se confundir direitos com privilégios, e ele pode estar apostando nessa retórica para tentar ganhar o jogo na opinião pública. Agora, a propósito, saiu hoje, está fresquinha, a pesquisa Quest sobre a corrida ao governo de Minas. A Quest ouviu entre os dias 11 e 16 de março 1.480 pessoas em 86 cidades de Minas que foram sorteadas para o levantamento. Então, vamos ver os números do principal cenário. Está aí Romeu Zema, tem uma folga grande em relação a Alexandre Calil, ele tem 34%, Alexandre Calil 21%, André Janones 7%, Cleitinho 6%, Cleitinho Azevedo, Carlos Viana 5%, Vitório Medioli 2%, Daniel Sucupira 1%, Miguel Correia 1%, brancos, nulos, não pretendem votar 12% e indecisos 11%. Só lembrando que essa é um dos cenários, tiveram outros cenários, mas esse é o mais amplo. A Quest também pesquisou as intenções de voto para senador. Vamos lá. Cleitinho Azevedo, deputado Cleitinho Azevedo, está na frente com 13%. Reginaldo Lopes, do PT, aparece com 10%. Alexandre Silveira, do PSD, com 8%. Duda Salabert, do PDT, com 6%. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, 4%. Marcelo Aro, com 2%. Gilvan Lacerda, 1%. Branco, nulo, não pretende votar, 30%. Indecisos, 26%. Muito bem, tá aí o resultado da pesquisa Quest, os números para governador e para o Senado. Na verdade, o que nós mostramos para governador é um dos cenários, o cenário principal, e a disputa para o Senado, que ainda está bastante verde. Não é isso, pessoal? É isso, Vivian e Heitor. A pesquisa ela confirma o favoritismo momentâneo do governador Romeu Zema em busca da reeleição. Ele vence Alexandre Calil aí por 13 a 14 pontos, a depender do cenário, uma diferença calcada sobretudo na força do governador no interior. No interior estão mais de 80% do eleitorado do estado e nesse contingente Zema vence Calil por 39 a 12. Calil bate Zema na capital por 46 a 23. E chama a atenção também uma larga vantagem do governador Romeu Zema em todas as simulações de segundo turno que foram feitas. Ele vence Calil por 49 a 33, Carlos Viana por 57 a 18 e Vitório Medioli por 59 a 14. Como é um cenário ainda com alto índice de indecisos, mudanças podem acontecer. Esse número de indecisos que me chamou mais atenção, que a Vivian deu aí no início da passagem dos resultados, né? Especialmente a pesquisa espontânea, né? De 52% de indecisos, que espontânea é aquela resposta primeira, né, do eleitor, sem a apresentação de sugestões de quem está concorrendo, o eleitor responde ali a primeira coisa que ele, aquilo que ele já está refletindo. E você ter mais da metade do eleitorado em situação de indecisão, pelo menos chama a minha atenção, e também
A disputa do Senado, assim, embora a gente tenha a liderança aí do deputado Cleitinho, que é um parlamentar, uma figura muito forte nas redes sociais, inclusive elegeu-se para a Assembleia em cima dessa atuação nas redes sociais, a liderança não é de se estranhar, mas a disputa do Senado, geralmente a gente ouve as análises de que é uma disputa que o eleitor se envolve menos ainda, que decide na última hora, às vezes até na sessão de votação, que ele decide em quem vai votar. Vamos ver se esse ano confirma essa tendência. Agora, voltando lá à pesquisa para o governo do Estado, a espontânea dá 52%, que ainda não escolheram seu candidato ao governo do Estado. Romeu Zema aparece com 9% e Calil com 3%. E 62% dos entrevistados acham que Zema merece uma segunda chance para governar. Mostra o quanto o governador está forte, não é? Que tem aí uma pista relativamente tranquila, aparentemente, apesar da campanha não ter propriamente começado. 45% consideram que o governo não é nem pior nem melhor do que esperavam e 27% acham que está melhor. E aí? São números que não surpreendem muito diante dos índices de avaliação de gestão que o governador vinha tendo ao longo de seu mandato, né? As pesquisas que mediam isso apresentam certa estabilidade em relação a essa aprovação da gestão dele, tratando-se de números gerais do Estado. E a gente não tem ainda, né, claro, nessa pesquisa, né, porque saiu agora, aquilo que a gente estava falando antes, se há algum impacto, se vai haver algum impacto, tanto positivo ou negativo para Zema, com relação a essa situação dos servidores públicos, que estão bastante mobilizados, estão frequentando diariamente o noticiário, a imprensa, né, os jornais, os programas de TV, com essa campanha de negociação salarial. Né? E até porque isso está em curso, né? Ainda está acontecendo. Mas, enfim, agora nós temos aqui um dado interessante da pesquisa Quest, quando ela pergunta assim para o eleitor: você prefere que vença um candidato a governador mais ligado a Bolsonaro, ou a Lula, ou a nenhum dos dois? Então a gente vê aí que 40% consideram que tem que ser mais ligado a Lula. Outros 36% nem ligado a Bolsonaro, nem ligado a Lula. Mais ligado a Bolsonaro, 21%. Não sabem, não responderam, 4%. Esse é um dado interessante. Por isso, o governador Romeu Zema talvez esteja dizendo que vai apoiar Felipe Dávila, que é o pré-candidato do novo partido dele, que aparece lá com 1% nas pesquisas presidenciais ou sequer aparece. A Quest mediu também, Vivi, a eleição presidencial em Minas, e Lula vence Bolsonaro por 25 pontos no estado. E foi feita também uma outra simulação vinculando eventualmente a candidatura a governador de Alexandre Calil a Lula e vinculando a candidatura à reeleição de Zema a Bolsonaro. Em um cenário onde houvesse essa vinculação hipotética, Calil passaria à frente de Zema na simulação que foi feita. Então, a gente vai ter que ficar bastante atento a como isso vai se refletir no posicionamento das campanhas aqui no Estado. Ainda mais dado o histórico que a gente tem, né, de movimentos puxados por prefeitos que apoiaram em outros momentos candidatos de espectros políticos diferentes. Tivemos Lolécio, Dilmazia, e fica a expectativa se teremos aí algo parecido no Estado novamente. A gente tem os dados, né, a projeção desse cenário que o Marco falou, que é derivado desse dado que a Vivian apresentou antes, associando a candidatura de Calil ao ex-presidente Lula. Calil subiria 16 pontos, passando de 33% para 49%, liderando o cenário, e Zema, associado a Bolsonaro, né, hipoteticamente, ele registraria um recuo de 14 pontos, de 49% para 35%. Então, a importância desses apoios, se eles de fato se consolidarem, isso também está em curso, né? E lembrando que o governador tem se esforçado nos últimos meses para manter certa distância de Jair Bolsonaro, aparentemente. Bom, na quarta-feira, a Genial Quest soltou pesquisa nacional sobre a disputa presidencial. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 13, com 2.000 pessoas em 120 cidades sorteadas.
e mostra uma tendência de recuperação de Bolsonaro e estabilidade da liderança de Lula. Vamos ver os números. No cenário estimulado, Lula passou de 45% em fevereiro para 44% em março. Bolsonaro subiu 3 pontos e agora está com 26%. Os demais nomes citados não tiveram variação entre fevereiro e março. Sérgio Moro aparece com 7%, o mesmo percentual de Ciro Gomes. André Janones e João Dória estão empatados com 2% cada. Simone Tebet tem 1% e Luiz Felipe Dávila não pontuou. Branco, nulo e não vota passaram de 8% em fevereiro para 6% em março. Os eleitores indecisos atingiram 5% nas 2 últimas pesquisas. Felipe Nunes, que é diretor da Quest e professor da UFMG, falou conosco ontem, aqui no Mundo Político, sobre os motivos dessa melhora de desempenho do presidente Bolsonaro. É o que eu tenho chamado da volta dos que nunca foram, que são os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018, se frustraram, se decepcionaram com ele ao longo do seu mandato e esperaram que a terceira via aparecesse de maneira competitiva, se apontasse como algum nome que pudesse ser escolhido com chance de vitória. Mas isso, até o momento, não acontece, e esses eleitores que rejeitam a possibilidade do ex-presidente Lula voltar a governar o país, então começam a retornar para dar apoio ao presidente Bolsonaro. Então, por um lado, o Auxílio Brasil faz com que Bolsonaro alcance esse eleitor de baixa renda, ainda de maneira marginal, é verdade, mas já apontando sinais de que no futuro o auxílio pode ser significativo, como política particularista para o governo. E do outro lado, o fato de que tem aí um contingente de eleitores que está voltando para o Bolsonaro, já que não conseguiu encontrar uma terceira via que eles considerassem competitiva. A pesquisa de março é a primeira de uma série de 9 pesquisas da Quest feitas em 9 meses, que mostra que a disputa polarizada vai a segundo turno. Mostra também que Lula venceria nesse segundo turno com 54% e Bolsonaro chegaria lá com 32%. Quem quiser saber mais, é só assistir a entrevista completa do diretor da Quest, Felipe Nunes, ao Mundo Político. Basta acessar a TV no site da Assembleia e as edições do programa. Está tudo lá. E o jogo eleitoral esquenta no tabuleiro. Essa semana teve denúncia contra Geraldo Alckmin, que acaba de se filiar ao PSB e deve ser vice de Lula. E contra o pré-candidato do Podemos, Sérgio Moro. Como é que foi isso, Marco Antônio? Pois nós tivemos aí algumas decisões, movimentações no campo da justiça nessa semana, envolvendo aí os 2 políticos, Geraldo Alckmin, que confirmou nesta sexta-feira sua filiação ao PSB, ao que tudo indica para dar um próximo passo e se tornar candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Alckmin teve 2 decisões da Justiça Eleitoral de São Paulo. Em uma delas, foi ratificada a denúncia contra o ex-governador em um processo em que ele é suspeito de receber 11 milhões de reais em doações ilegais da Odebrecht. O processo é um desdobramento da Operação Lava Jato e é reaquecido justamente nesse momento, às vésperas aí de um período importante de decisões partidárias para as eleições de 2022. A mesma Justiça Eleitoral de São Paulo também mandou arquivar um inquérito para apurar suposto recebimento de 3 milhões de reais de Caixa 2 pelo ex-governador Geraldo Alckmin para uso em campanhas eleitorais. Já em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, que é o pré-candidato a presidente da República pelo partido Podemos, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Lucas Rocha Furtado, entrou com uma representação contra o ex-juiz e o ex-ministro da Justiça, apurando eventuais problemas econômicos e impactos financeiros negativos para o país decorrentes de ilegalidades, supostas ilegalidades aí cometidas na Operação Lava Jato
Lembrando que várias condenações feitas pelo ex-juiz acabaram sendo anuladas posteriormente na Justiça. Falando em movimentações eleitorais, não é, que é o nosso foco aqui, o governador do Rio Grande do Sul e provável candidato à presidência ainda não sabe por qual partido vai disputar, mas ele foi, de fato, a bola da vez dessa semana. Podemos dizer assim, Marco? Certamente, né, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, movimentou intensamente o noticiário político na semana. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, deu declarações dizendo que o convite já está oficializado a Eduardo Leite para que ele ingresse na legenda com a garantia de que só não disputaria a presidência da República se não quisesse. No PSDB, o movimento foi uma carta publicada por líderes históricos da legenda, líderes regionais como o mineiro Aécio Neves, o cearense Tasso Gereissati, o paulista José Serra, fazendo um apelo para que Eduardo Leite permaneça dentro do partido. Essas lideranças ainda não consideram definitiva a candidatura presidencial do governador de São Paulo, João Dória. Ele tem tido dificuldades tanto em construção de consensos internos, como não tem decolado nas pesquisas, e acreditam que ainda haveria espaço para que Eduardo Leite se torne um presidenciável pela legenda, até mesmo em uma possível união com outros partidos. Cogita-se uma aliança com a União Brasil e com o MDB, que seria bastante significativa caso vingasse, porque as três legendas abocanham 41% do fundo eleitoral. Isso já garantiria aí pelo menos uma estrutura financeira e de capilaridade pelo país para tocar a campanha. Um balanço das mudanças na janela partidária até hoje mostrou o que a dança das cadeiras já mudou na Câmara entre os maiores partidos. O PL se tornou a maior legenda, com 61 deputados. União Brasil ficou com 57 e o PT permaneceu com 54. A maior parte dos novos parlamentares do PL saíram do União Brasil. O levantamento é do site G1. E as movimentações eleitorais da janela partidária, claro, chegam ao Congresso Nacional, como eu acabei de mencionar, e mexem com as pautas e as prioridades da votação da Casa. Ontem, o líder do governo, deputado Ricardo Barros, se queixou que o PL da mineração em terras indígenas, uma prioridade do presidente Bolsonaro, não está avançando por causa das mudanças partidárias. Na terça-feira saiu a notícia que o IBRAM, a associação que reúne grandes mineradoras, é contra o PL. E ontem, o presidente do IBRAM, Raul Jungmann, novo presidente, esteve com o ministro das Minas e Energia. Heitor, conta para nós como é que foi essa história envolvendo esse PL bastante controvertido no Congresso Nacional, que está em regime de urgência. Exatamente, Vivian. Semana passada, a Câmara aprovou o pedido de urgência, então, para esse projeto de mineração de terras indígenas. Na prática, isso reduz o prazo regimental de tramitação da matéria e permite, por exemplo, que ela seja apreciada diretamente no plenário, sem os pareceres de comissões temáticas e de mérito. A justificativa desse projeto é a exploração do potássio e a redução da dependência que o Brasil tem hoje da importação de fertilizantes. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que usa, sendo que um quarto disso, antes da guerra, era proveniente da Rússia. A gente não sabe exatamente como é que está, como é que isso foi implicado, afetado, mas é uma dependência importante de uma área de conflito, de guerra hoje em dia. A expectativa, então, era que a Câmara criasse um grupo de trabalho no início da semana para discutir esse projeto, o que acabou não acontecendo. E o motivo alegado é justamente esse, essa movimentação que está acontecendo aí na janela partidária, que ainda está sendo feita, as trocas ainda estão acontecendo. Então, o que acontece? O partido ele acaba tendo dificuldade de indicar um líder para participar desse grupo, sendo que esse líder pode mudar de partido, ou então a pessoa que ele quer indicar, o líder quer indicar, pode também fazer alguma troca depois, e isso aí ficar comprometido esse trabalho, que é um projeto prioritário para o governo federal. Teve essa manifestação que você comentou, Vivian, do IBRAM, associação que reúne as grandes mineradoras. O Raul Jungmann, que é um novo presidente,
ele esteve, né, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O Jungmann é um nome de peso, né, na classe política, já foi ministro de 2 pastas do governo Fernando Henrique, 2 pastas do governo de Michel Temer, inclusive pastas importantes. A gente teve a defesa, a segurança pública comandadas pelo Raul Jungmann, e chama a atenção que mesmo o setor da grande mineração demonstra, pelo menos, né, diante dessas manifestações, que está preocupado com as consequências para as populações locais, né, os indígenas, e defendendo aí mais discussão com essas comunidades. E apesar, né, de toda essa movimentação, né, que a gente teve, e uma fala de peso, né, que é essa entidade, a gente sabe como as mineradoras são organizadas dentro do Congresso Nacional. Apesar de tudo isso, a bancada ambientalista e a bancada de defesa dos povos tradicionais, dos povos indígenas, elas consideram difícil impedir que esse projeto seja aprovado. E a composição desse grupo que deve ser montado é um pouco reflexo disso, porque são 13 deputados governistas e 7 da oposição nesse colegiado que vai ser ainda indicado aí pelos líderes. E curiosamente, Vivi e Heitor, nesta sexta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi condecorado pelo Ministério da Justiça com a Medalha do Mérito Indigenista, né, que é concedida aí a personalidades que teriam dado contribuições relevantes à causa. A gente sabe que ele está longe de ser uma unanimidade entre esse grupo social, entre os representantes desse grupo. Há, inclusive, movimentos organizados indígenas que questionam muito a atuação do governo em relação às causas desse grupo, que já fizeram denúncias de práticas anti-indigenistas, mas está aí um fato político desta sexta-feira que acabou movimentando amanhã em Brasília. E esses dias os brasileiros receberam um pacote de notícias ruins para além do aumento dos combustíveis e inflação em 2 dígitos. O que mais aconteceu na economia, Heitor? Pois é, depois dessa alta de combustíveis, né, a gente teve o mercado revisando para cima, pela 9ª vez, a estimativa de inflação para 2022 em 6,45%, portanto acima do teto da meta, que é de 5%, e é uma projeção otimista, porque a gente deve considerar que 2021 fechou com a inflação em 10,06%, quer dizer, o índice veio alto e a projeção do mercado é de redução disso, mas foi um 9º aumento consecutivo aí nessa taxa. E aí isso é registrado, né, Vivian, nessa pesquisa da Quest, que a situação da economia com a maior preocupação dos brasileiros subiu 16 pontos, passando de 35% para 51%, superando o medo, por exemplo, da pandemia, que caiu praticamente na mesma proporção. 56% dos entrevistados dizem que a capacidade de pagar as contas piorou, 43% que a economia vai ser o principal motivador na hora de votar para presidente. E só para concluir, a gente teve também em janeiro um recuo da atividade, do índice de atividade econômica no país, considerado aí a prévia do PIB, praticamente 1% aí nesse recuo, comparado a dezembro do ano passado, e a revisão para baixo do crescimento do país para 2022, de 2,1% para 1,5%, notícias que não foram nada boas aí na economia nessa semana. Tudo isso lembrando que nós estamos aí no pacote guerra, né? Que nós estamos sob o efeito da guerra, muito disso tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje o IBGE divulgou o PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O desemprego continua a recuar, a cair. Em janeiro caiu 0,9 ponto percentual e ficou em 11,2%. Mas são ainda 12 milhões de pessoas a procurar trabalho no país. O levantamento também mostrou que a renda do brasileiro segue em queda livre. Encolheu 9,7% em um ano. O governo Bolsonaro busca reagir à crise econômica, aos impactos da alta dos combustíveis, que deve trazer mais inflação. O presidente tomou uma série de medidas que está sendo chamada de pacote de bondades em ano eleitoral. Que medidas são essas, Heitor? O que a gente pode listar aí? Foram muitas, não é? Foram vários passos nessa direção, nesse sentido aí, Vivian. Vou começar falando da liberação dos saques do FGTS, né? 43 milhões de possíveis beneficiados com esses saques de até R$1.000, 30 bilhões de reais ao todo nesse pacote. Os saques começam no dia 20 de abril.
Temos também a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS, são 2 parcelas, benefícios pagos aí entre abril e junho, uma injeção de 56,7 bilhões na economia. Também o aumento de 1,6 milhão de pessoas recebendo o PIS após uma revisão cadastral nesse programa, mais 22,6 bilhões de reais. Também chamou a atenção essa medida aqui, a renegociação do FIES. Olha só, o governo está liberando até 92% de abatimento, e não é nos juros e nas multas, não. É no todo da dívida para os beneficiários que estão no cadastro único. E temos aí o indicativo de 1 milhão de brasileiros inadimplentes com o programa de financiamento estudantil aí da educação superior. Temos também a ampliação de margem de empréstimo consignado para beneficiários do INSS, até 40% de comprometimento da renda. O empréstimo consignado para quem recebe Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada, microcrédito de até R$1.000 para pessoa física, inclusive que estiver com o nome sujo, com restrição cadastral, e também programa de crédito de até R$3.000 para microempreendedores individuais. E lembrando que em janeiro o governo já tinha feito um aceno aí para os industriais, que os 17 setores que mais empregam tiveram a ampliação do prazo de desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos, até o final de 2023. Fica a expectativa, né, Vivi e Heitor, para daqui a alguns meses ver se essas medidas, esse pacote amplo que acabou de ser descrito pelo Heitor, como ele vai repercutir nas próprias pesquisas de intenção de voto e de avaliação da imagem do governo. A gente sabe que esses índices recentes de recuperação de Jair Bolsonaro nas pesquisas disponíveis até então têm um pouco a ver com o Auxílio Brasil, né, o aumento que foi dado também, e agora é aguardar como as outras medidas poderão influenciar. E hoje começa a ser paga a segunda parcela do Auxílio Brasil, quer dizer, é mais dinheiro aí também na cesta de benefícios. O auxílio já é considerado pelos analistas políticos como o principal impulsionador da recuperação inicial de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. A propósito, também hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Ministério estuda a possibilidade de aumentar o Auxílio Brasil enquanto durar a guerra Rússia-Ucrânia. Outra medida do governo de ontem, Bolsonaro mandou um ajuste na LDO para poder reduzir os impostos de combustíveis, fazer uma renúncia fiscal sem contrapartida. O assunto combustíveis é delicado para o presidente, né, nesse momento, em que o eleitor está olhando para a economia como o maior problema, como o Heitor mencionou há pouco, para ser resolvido pelo governo. Bolsonaro continua tentando se descolar do aumento dos combustíveis e considera a demissão do presidente da Petrobras, Lula Silva. E aí, será que demite o Lula Silva? Que seria assim algum tipo de resposta, né? Vivian, não faz nem um ano, se a gente for lembrar, que o Lula Silva assumiu esse posto, essa cadeira, antes que vinha sendo ocupada pelo empresário, né, o Roberto Castelo Branco, e essa troca ocorreu pelo mesmo motivo que está sendo ventilado agora, né, que Bolsonaro estava insatisfeito com essa política de reajuste de combustíveis. O alerta que se faz com relação a essa medida é que a Petrobras, embora ela esteja sujeita a esse tipo de troca política, é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas inclusive na Bolsa de Nova York, e, portanto, pode passar uma impressão, uma situação de ingerência indevida por parte do governo federal sobre a maior empresa do país. O Lula Silva, diante exatamente dessa questão, ele disse que o novo presidente, se ele viesse a ser substituído, não teria carta branca para fazer essa mexida na política de preços de combustíveis. E essas mudanças, só para a gente citar um exemplo de como que elas são impactantes, a gente teve na semana passada, em apenas um dia, a Petrobras caiu 7% na Bolsa de Valores e teve perdas de 34 bilhões de reais em valor de mercado, exatamente por causa de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro confrontando essa política de preços da empresa. Olha, temos 2 últimas notícias aqui do Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar rapidamente, que nós estamos encerrando. A primeira delas é que o Supremo negou ampliar o prazo para o Congresso Nacional aumentar a transferência do orçamento secreto. Essa notícia, gente, nós estamos dando às 10
para as 4 da tarde, que é a hora que nós estamos gravando a nossa resenha. Então, a ministra Rosa Weber negou o pedido e a decisão que foi proferida hoje afirma lá que já se passaram 9 meses desde o primeiro pedido. Então, não houve muitas oportunidades para que o órgão do Poder Legislativo prestasse esclarecimentos solicitados. A outra notícia, uma notícia que vai dar o que falar, com certeza, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. A determinação atende a pedido da Polícia Federal e foi encaminhada a provedores e plataformas digitais que terão que interromper acesso dos usuários aos aplicativos. Essa questão do Telegram está na pauta do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, por conta do Telegram ter se recusado ou não se manifestado até agora num chamado que a presidência do tribunal fez para que haja um acordo de conduta dessas plataformas. Esse é um assunto que certamente deve ser pauta do mundo político em breve, não é isso? Marco, Heitor? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela vem num contexto, né, de uma tentativa da Justiça Eleitoral de coibir a disseminação de fake news, que foi um problema recorrente nas eleições de 2018, vem sendo também nos debates políticos permanentes em curso no Brasil e no mundo. Suscita sempre um debate bastante apaixonado em torno da liberdade de expressão. Há muitas pessoas, muitos pesquisadores que discutem até que ponto esse tipo de censura, digamos, de atuação mais enérgica é de fato eficaz, mas é a Justiça Eleitoral dando sinais de que pretende ter uma atuação mais incisiva do que teve em oportunidades anteriores. Ela promoveu alguns seminários ao longo dos últimos anos e ministros vinham dando declarações de que o órgão estaria preparado para ter uma atuação mais consistente. Vamos ver como é que fica a repercussão disso nas redes bolsonaristas, né, Vivi? A partir agora desse final de semana, certamente, como você falou, vai ter muita repercussão. Vamos ver em quais redes isso vai repercutir, né? Porque eles realmente estavam ocupando especialmente o Telegram, né, os bolsonaristas. E vários especialistas, né, em cenário eleitoral já têm pontuado que o judiciário deve ser mais do que nunca, né, um tema de campanha nas eleições de 2022, dadas as insatisfações que suscita em alguns grupos políticos. Se já não está na liderança do trend do Twitter, vai estar daqui a pouco, né? A gente pode imaginar. Ok. A resenha do mundo político vai ficando por aqui. Eu agradeço aos meus colegas, Marco Antônio Soalheiro. Até mais, Marco. Até mais, Vívia e Heitor. Foi um prazer estar com vocês. Heitor, abração. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Você pode rever esse programa e todas as entrevistas do mundo político no site da Assembleia e no YouTube. E também pode ouvir a gente em podcast. Basta buscar no Mundo Político, no seu tocador favorito. A gente volta na segunda-feira. Até lá!